Meus irmãos, a paz do Senhor, mais uma vez estamos aqui para fazer esse trabalho, que a obra do Senhor não pode parar, apesar de tudo isso que está acontecendo. Deus sempre tem nos dado graça para que possamos levar adiante esse trabalho, para que a mensagem da Palavra de Deus, das lições da EBD, chegue até os irmãos. Hoje comentaremos a lição número 7, que tem o título Cristo é a nossa reconciliação com Deus. Eu quero iniciar fazendo uma análise semântica desta palavra reconciliação. Lá nos originais, no hebraico, essa palavra tem o significado de mudar de inimizade para amizade. No grego, significa reatar. Nós, na língua portuguesa, herdamos do latim a palavra reconciliare, que significa restabelecimento da paz entre as partes hostis, harmonização, fazer as pazes, recongraçar. Mas, do ponto de vista espiritual, esta palavra significa voltar a instituir-se a graça de Deus. Ou seja, voltar a viver numa comunhão com Deus, tá? Em Romanos 13:10, o apóstolo Paulo diz que não há um justo, um sequer. Ainda no capítulo 3, versículo 23, ele diz: todos pecaram e destituídos ficaram da glória de Deus. Em outra versão diz: todos pecaram e carecem da glória de Deus. Logo, todos nós precisamos da glória de Deus. Não há justo, não há ninguém que seja perfeito. Todos nós precisamos da graça do Senhor. Antes de chegar exatamente no tema, eu gostaria de comentar 5 momentos, 5 fatos que marcaram a história da humanidade. O primeiro está no Éden, a queda do homem lá no Jardim do Éden. Todas as criaturas que Deus fez, quando criou o mundo, Ele criou pela ordem da sua palavra: apareça, faça, tal. Mas o homem, Deus resolveu moldar com as suas próprias mãos e fazer o homem. Porque Deus tinha um amor muito grande e tem um amor muito especial para com o homem. Era uma criatura especial e colocou no jardim, dando liberdade para viver e comer de tudo quanto tivesse. Deu apenas um mandamento: não coma daquele fruto. E o homem vai e come exatamente do único. Tinha milhares e milhares, ele resolveu comer um que era proibido. E daí estabelece, portanto, a queda no Éden. Esta queda é a quebra da aliança. Esta queda significa, então, rompimento. É aí onde está o princípio da inimizade do homem e Deus. Porque Deus não tolerou e nem tolera, jamais tolerará pecado. Tá? O segundo fato que marcou a humanidade é a confusão de línguas. Depois que o homem pecou, foi expulso do Éden, daí começou então o povoamento da terra, até que chegou a um momento que havia muita gente na terra, mas também havia muito pecado, muita corrupção. O homem estava mergulhado num mar tremendo de iniquidade, de perversão, e construiu uma cidade, e nesta cidade eles queriam construir uma torre que tocasse no céu, porque ele dizia: pela nossa própria força faremos isso. Ou seja, eles não colocaram Deus no centro dos seus planos, no centro dos seus planejamentos, como até hoje muitos não estão fazendo isso. As grandes autoridades, os grandes homens, os grandes cientistas, as grandes personalidades estão a construir tudo sem Deus no centro. E isso gerou que Deus então fizesse a confusão de línguas, o episódio de Babel, em que Deus espalhou a humanidade por todas as partes e com línguas diferentes. Eles não mais se entendiam.
Era preciso que eles corressem atrás dos seus pares, que língua podia ser entendida para que eles pudessem então recomeçar. E ao recomeçar, não fizeram o correto. Ao recomeçar, eles continuaram pecando e cada vez mais pecando, cada vez mais pecados eram multiplicados entre aquele povo. E a geração de Noé, Deus então estabeleceu uma comunicação. Deus tinha rompido a comunicação com o homem, mas com Noé Deus restabeleceu a comunicação. Lá em Babel houve uma comunicação indireta, porque quando Deus interveio era uma comunicação de Deus com o homem. Mas com Noé Deus falou diretamente a Noé para que ele construísse a arca e fizesse toda a sua família entrar e anunciasse que ali estava a salvação daquela geração. Mas eles não compreenderam, não quiseram compreender a voz do Senhor para eles naquela geração. Então Deus acabou aquela geração inteira com as águas do dilúvio, escapando apenas a família de Noé, que recomeçaram. Os descendentes de Noé foram se multiplicando, as gerações foram vindo, outras e indo, vindo e outras indo, e aí até que muito tempo depois o mundo estava de novo repovoado, mas estava mergulhado na idolatria, na corrupção, em todo tipo de pecado. Deus agora faz uma nova intervenção. Vamos para o quarto fato que marcou a humanidade, que é a chamada de Abraão, lá em Gênesis 12. Quando Deus manda que Abraão saia da sua casa, no meio da sua parentela, vá para uma terra que ele vai mostrar, e disse: eu vou fazer de você, o pai de nações. Eu quero fazer de você um povo meu, e que esse povo vai receber bênçãos. Em ti serão benditas todas as nações da terra. Então Deus constrói ali agora, bota em prática o seu plano, fazendo agora a partir de Abraão um povo novo. A partir daquele momento, então, o mundo passa a ser os filhos de Abraão e os que não são filhos de Abraão. Os que são filhos de Abraão passaram a receber os nomes de hebreus, israelitas, de judeus, até chegar o tempo de Jesus, que era de judeus, e os gentios, aqueles que não eram filhos da promessa. Aí vamos agora ao quinto evento que marcou a humanidade, que foi a morte sacrificial de Cristo. A morte sacrificial de Cristo, que tinha como objetivo fazer a religação, o religare, para desfazer a inimizade que estava tendo desde o Éden entre o homem e Deus. O sacrifício de Cristo na cruz do Calvário, portanto, foi com o único objetivo de aplacar a ira de Deus, o seu derramamento de sangue, a sua morte expiatória, crucial, vicária, ali no alto do Calvário, foi para que o homem pudesse de novo ter o seu contato com Deus, ter a sua religação com Deus. A morte sacrificial de Cristo favoreceu alguns eventos. Primeiro, derrubou a parede de separação entre os homens. De dois povos fez um, que é a igreja. Dentro da prática do judaísmo, como falamos, quando Deus chama Abraão, então ali faz um povo, constrói um povo, e a história vai seguindo, aí ficam os judeus e os gentios. Havia uma rigidez muito grande nas práticas judaicas, porque ninguém que não fosse judeu podia adentrar o templo. Restava para os gentios o átrio do templo, e havia uma grande parede, uma grande barreira de separação entre o homem
entre os gentios e o templo. Quando diz que a morte de Cristo derrubou a parede de separação, então tanto é simbólica quanto é literal. É literal porque a morte de Cristo, a palavra de Deus nos diz que quando Jesus Cristo estava lá no alto da cruz, do Calvário, quando ele está ali agonizando, quando ele dá o seu último brado, Pai, está consumado, e dá o seu último suspiro e morre, diz o texto sagrado, que muitas coisas acontecem. O sol escurece, tá? Há terremotos, os sepulcros são abertos, pessoas saem dos seus sepulcros e vão até a cidade, e bem longe dali, porque a cruz, o Calvário era fora dos muros da cidade. Lá no templo, o véu do templo se rasga de alto a baixo, abrindo-se. Aquilo ali era uma simbologia, pois aquela parede, né? Aquela cortina, aquele véu muito forte, muito resistente, separava, né, o resto do templo do lugar santíssimo, onde ali só recebia uma vez por ano o sumo sacerdote. Quando ele, naquele momento que ele uma vez por ano ia ali, ele recebia então a presença do Senhor, ele tinha um contato com o Senhor. A morte de Cristo, portanto, fez a separação. Melhor, ao abrir-se, agora estava tendo direito, acesso todo aquele que cresce em Jesus Cristo. Estava franqueada a entrada ao lugar santíssimo. Então, a morte de Cristo derrubou a parede de separação entre os homens, primeiro, né? Que os gentios agora poderiam entrar no templo, que é a parte literal. E a parte simbólica é que todos nós temos acesso direto ao Senhor. Não precisa mais do sumo sacerdote humano para que possa fazer os sacrifícios pelas pessoas, porque Jesus Cristo fez o seu sacrifício uma vez e de forma perfeita. Aí, portanto, ao morrer, Jesus Cristo então derrubou essa parede e também derrubou o muro simbólico. Ali estava desfeita a inimizade do homem e Deus. Portanto, temos aí algo, né? Algo grandioso de duas formas. Primeiro temos o vertical, ou melhor, o horizontal, que acabou a inimizade entre homem e homem, ou seja, entre judeus e gentios. Aí temos, portanto, a quebra de inimizade horizontal, pois judeus e gentios já não são mais judeus e gentios. Já não há mais judeus, nem há mais gentios. Agora todos são um povo, que é a igreja do Senhor. E temos, portanto, a quebra da inimizade vertical, que é a morte de Cristo, aplacou a ira de Deus. E em Cristo, portanto, o homem tem de novo o contato com Deus. A inimizade está agora desfeita, pois a morte de Cristo refaz a aliança que foi quebrada no Éden. Desfez-se a inimizade entre os homens e desfez-se a inimizade entre o homem e Deus. Agora, portanto, temos a inauguração do ministério da reconciliação, que está um texto muito interessante que nós vemos em 2 Coríntios, capítulo número 5, versículos 17 e 18, que diz o seguinte: assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. E tudo isso provém de Deus, não é de homens, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo. Ou seja, as pessoas
através de outra pessoa, se reconciliam com outras pessoas. Países que têm conflitos com outros, aí vem a ONU ou outra autoridade mundial, aí faz o papel, né, de conciliador. Quando um casal está com problemas, tem alguém que pode intervir, dar conselhos e faz, portanto, a reconciliação. Uma pessoa promove, de alguma forma, a reconciliação entre outras pessoas. Mas aqui é interessante porque Deus nos reconciliou com Ele mesmo. Quando diz que reconciliou consigo mesmo, com Ele mesmo. Ele tem esse poder, esse amor, que Ele nos reconciliou. Não foi outra pessoa que nos reconciliou, foi Deus que nos reconciliou com Ele mesmo. Agora, através do sacrifício perfeito de Jesus Cristo. Quando diz aqui, nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Portanto, o ministério da reconciliação é a proclamação do Evangelho. Agora que antes nós fomos reconciliados, agora nós podemos ser agentes reconciliadores, porque ao levar a mensagem do Evangelho à humanidade, cumprindo a grande comissão, o que nos propõe a grande comissão, nós estamos sendo agora ativos no ministério da reconciliação, porque é o que nos é obrigatório fazer, uma vez que recebemos a reconciliação com Deus. No momento que nós recebemos o perdão de Deus, no momento que Jesus Cristo derramou todo o seu sangue na cruz do Calvário, e Ele, ao fazer isso, aplacou a ira do Senhor nosso Deus. Diz lá em Hebreus, sem derramamento de sangue não há redenção. Então, o sacrifício de Cristo foi para que Deus pudesse então se compadecer de nós e nos aceitasse outra vez, e nos desse outra vez a certeza de que poderíamos herdar a vida eterna. Porque no Éden o homem tinha esta certeza. No Éden Deus tinha feito o homem já para ser alguém que não precisava de salvação, porque já estava guardado. Mas ao quebrar a aliança, o homem, portanto, agora estava à mercê, estava à deriva, estava perdido. A morte de Cristo nos fez de novo alguém que pudesse estar de posse das bênçãos, que eram as bênçãos que Deus deu ao povo, aos filhos de Abraão. Nós que éramos gentios, agora nós podemos herdar as mesmas bênçãos que os filhos de Abraão e que o próprio Jesus Cristo tinha. Portanto, meus queridos, o ministério da reconciliação é a proclamação do Evangelho. É sabermos que já estamos com certeza de vida eterna, já estamos com a certeza de que nosso nome está escrito no livro da vida. Então devemos agora exercer esse ministério, dizer ao mundo que estamos reconciliados. Quando Cristo, ao morrer, ele faz então a junção de dois povos, ele cumpre então o que o apóstolo Pedro mais tarde ele nos diz lá na sua primeira epístola, no capítulo 2, versículo 9, que podemos ler agora para reforçar, quando diz, vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós que em outro tempo não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançaste misericórdia. Então temos a obrigação de exercer o ministério da reconciliação, avisando ao povo que estas bênçãos, que antes eram restritas a um povo, que agora elas estão
extensivas a todos aqueles que aceitarem Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. Pois Jesus Cristo, ao exercer o seu papel de conciliador, ao exercer o seu papel, de advogado, ele conseguiu, pela sua imensa misericórdia e poder, fazer com que nós pudéssemos ter de volta a amizade com Deus, o homem pudesse ter amizade de volta com Deus, o homem pudesse ter comunhão com Deus. Meus irmãos, você imagina o que é ter comunhão com o Senhor nosso Deus? Como é você viver sabendo que há um Deus que tudo pode, há um Deus onipotente, onisciente, onipresente, um Deus que está acima de todos os deuses e que é nosso aliado, que é por nós, que é um Deus que nos conhece, que nos pode colocar na palma da sua mão, que pode nos ouvir, nos responder. Então, este é o ministério da reconciliação que nós temos que exercer, para dizer ao mundo que não se desespere, para dizer ao mundo que Deus fala com a humanidade das diversas formas possíveis, que Deus está falando à humanidade agora neste momento em que estamos todos trancados, isolados, mas Deus está falando algo grandemente à humanidade. Infelizmente, como lá no tempo de Noé, Deus falava de forma direta, até porque ao falar com Noé, para Noé dizer ao povo, ele estava falando ao povo de forma direta, e eles não entenderam, eles não deram caso, não fizeram caso, e continuaram os seus delitos e pecados. Em outros momentos também da história da humanidade, Deus falou diretamente ao homem, lá o povo de Judá, quando Deus anunciava o cativeiro na Babilônia, assim como lá Israel também anunciava, mas o povo não dava ouvido. Hoje em dia, do mesmo jeito, Deus está a falar com o povo. Deus não mandou coisa macro, grandezas, bombas atômicas, destruição física total. Não, Deus manda algo invisível. Um vírus que está driblando o conhecimento. Os médicos estão se batendo. Cientistas dizem uma coisa, outros dizem outra. O que valia não vale mais. E assim eles estão, como diz a gíria, apanhando do vírus invisível. Um vírus que está aí dizendo para o homem: você não é nada, é Deus que manda. Quando Deus não quer, não tem medicina, não tem ciência, porque até agora eles não deram nenhuma resposta que a humanidade está aguardando, ansiosa e amedrontada, porque é intervenção de Deus. Deus é este ser superior que brinca quando quer com os maiorais da terra. O bom é saber que nós estamos do lado desse Deus e Ele está conosco. Temos que adorá-lo, temos que exercer o ministério da reconciliação, avisar ao mundo que esse Deus é poderoso e que Ele é amoroso, mas também justo. E haverá um tempo em que Ele há de se manifestar de forma diferente. Meus irmãos, para concluir, no Calvário, como já dissemos, Jesus Cristo aplacou a ira de Deus com o seu sangue. E Deus nos reconciliou com Ele mesmo, por meio de Cristo, nos dando esse ministério da reconciliação. Eu quero concluir lendo outra vez o texto de 2 Coríntios, capítulo número 5, até o versículo 21, que diz assim: assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo.
E tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Isto é, Deus estava em Cristo reconciliando com Ele mesmo o mundo, não lhes imputando seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação. Ou seja, Ele estava nos perdoando, estava nos reconciliando com Ele mesmo e não estava colocando na nossa conta os nossos erros. Antes nos dá a palavra, que é a palavra da reconciliação. De sorte que somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus por nós rogasse. Rogamo-vos, pois, da parte de Cristo, que vos reconcilieis com Deus. O apóstolo Paulo rogando ao povo que se reconcilie com Deus, porque Deus se reconciliou conosco e nós nos reconciliamos com Deus. 21, para finalizar, diz: aquele que não conheceu o pecado, Jesus Cristo, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Meus irmãos, como falamos, vivemos um momento de muitas dificuldades. Vivemos esse momento em que somos obrigados a nos afastar de todos, afastar das pessoas do templo onde nos reunimos para cultuar ao Senhor. Mas, amados, que possamos ser instrumentos de Deus para o exercício do ministério da reconciliação. Que nós possamos sair deste isolamento mais fortes. Que possamos passar esses dias meditando em que eu posso ser melhor quando eu sair deste confinamento. O que é que nós podemos fazer para que o mundo possa receber a palavra do Senhor? O que nós podemos dizer ao mundo e de que forma podemos dizer ao mundo que Jesus Cristo está voltando e que Ele vai levar um povo seu, zeloso de boas obras, um povo que foi comprado e remido pelo seu sangue, um povo que recebeu a reconciliação de Deus, mas também um povo que se reconciliou com Deus e que só chegará ao céu aqueles que aceitarem a reconciliação, não somente sendo reconciliados, mas reconciliando-se intimamente com Deus. Assim, ao sairmos deste momento de dificuldades, desse momento inusitado, de difícil viver, que podemos sair, meus irmãos, com a nossa mente certa de que aquelas coisas pequenas, aqueles pormenores não vão nos ajudar a chegar no céu. Detalhes, posicionamento pessoal, falsas crenças, enfim, busquemos ao Senhor neste momento em que temos tempo de sobra para ler a palavra de Deus, para orar ao Senhor, para consagrar a nossa vida, de forma que ao sairmos deste momento, o nome do Senhor seja glorificado em nossa vida. Quero orar com o irmão, curva a sua cabeça, apresente neste momento aquela pessoa que Deus colocou em seu coração neste momento. Pai de amor e de bondade, aqui, Senhor, mais uma vez cumprimos com esta atividade, meu Deus, este trabalho que Tu tens nos confiado. Queremos, meu Deus, Te agradecer por cada vida que está a ouvir. Senhor, eu quero Te agradecer por cada um que está nesse momento, meu Deus, prostrado diante de Ti, pedindo, Pai, a Tua reconciliação. Pai querido, que a Tua palavra possa encontrar, meu Deus, lugar, possa encontrar guarida, Pai, em cada coração, em cada mente, Senhor, que ainda não tem Te conhecido, se já Te conhece, ainda não fez uma decisão, meu Pai, não deu ainda o passo decisivo para que possa, meu Deus, ser reconciliado contigo. Muito obrigado, Pai, por tudo. Abençoa a Tua igreja, Senhor. Este povo que Tu compraste, esse povo, Senhor, que de dois Tu fizeste um, que é a Tua igreja.
que possamos cada dia mais buscar a Tua face e esta igreja ser fortalecida, Pai, seja vitoriosa, Deus, neste momento em que todos estão isolados socialmente, mas que possamos usar esses momentos para nos fortalecer, para vivermos a Tua presença, Pai, em nome de Jesus. Amém.